Olá, tudo bem? Deus abençoe você. Eu sou o Diácono Tyson, da Paróquia São Miguel Arcanjo, e venho neste tempo, de estarmos em casa. Também é um tempo de aprendermos mais sobre as coisas de Deus, de crescermos na nossa fé. E hoje o tema, que nós vamos começar a trabalhar nessas formações em casa, é o tema, vou iniciar esse tema da esperança. A virtude da esperança. Em Romanos 8, 24 vai dizer: é na esperança que fomos salvos. Então ficaria a dúvida, mas não é pela fé, que nós somos salvos? Por que São Paulo vai dizer que é na esperança que nós somos salvos? Primeiro nós precisamos entender o que significa esperança. A gente pode pensar, esperança tem a ver com esperar algo. E só se esperar algo que venha do futuro, Se você se espera algo, é porque algo no futuro breve, ou médio ou longo virá. Então, beleza, espera algo para o futuro. Mas o que se espera? Todos temos a espera de algo, um anseio, um sentimento interior de busca de algo, de expectativa de algo. Então, nós colocamos o sentido da nossa vida em tantas coisas que passam, que às vezes a gente se frustra nessa busca de esperar algo, porque sempre vai se esvaindo aquilo que a gente espera. Então, às vezes, por nós esperarmos algo de coisas que passam, parece que viver o presente se torna insuportável, porque o futuro não chega, e se chega é frustrante. Então, como entender essa esperança? Somente quando o futuro é algo concreto, uma realidade certa, aí o presente se torna, vamos dizer assim, agradável de se viver. Então, nas coisas deste mundo é certo, aliás, nada é certo e concreto de forma absoluta. Então fica claro que na busca de um futuro certo, no anseio de todos de buscar algo, de esperar algo, fica claro que a gente anseia por algo que não passe, algo que não se acaba. E isso a gente só consegue perceber em Deus, as coisas de Deus, as coisas eternas, a sua palavra e tudo aquilo que vem de Deus, nós sabemos que não se acaba. Por isso que quando a nossa esperança está em algo que não se acaba, aí é possível viver bem o presente. Porque se nós colocamos o nosso futuro em algo que passa, a gente pode se frustrar. Nós podemos colocar o exemplo, às vezes, num relacionamento, quando a gente coloca o sentido da nossa vida, a expectativa naquilo que nós ansiamos da outra pessoa, e aquilo não acontece como nós esperamos ou esperávamos, fica a frustração e aí o sofrimento, a chateação, enfim. Então, no fundo, todos nós buscamos algo que é eterno e algo que nos sacie, algo que nos plenifique. No fundo, buscamos a felicidade eterna, a realização plena de si. E quem pode resolver isso de forma absoluta é somente Deus. Só Deus pode nos dar a realização plena de nós mesmos. E quando é que recebemos isso, Essa esperança verdadeira, a esperança que de fato não decepciona? É a partir do nosso encontro com Deus. A esperança é uma virtude teologal, nós recebemos de Deus no nosso batismo, mas ela é renovada a cada vez que encontramos com Deus. Então, quando nós temos aquele encontro especial com Deus, quando nós somos tocados por Jesus, aquele momento que você sabe o dia e lembra como se fosse ontem, que sua vida completamente se transformou, tudo mudou, a sua visão melhorou, tudo se transformou a partir do toque de Jesus, e ali você recebeu, além da caridade e da fé, também o dom, a virtude da esperança. Então, como que essa esperança, primeiro, ela é dada? Quando nós nos encontramos com Deus, nós nos sentimos amados e percebemos que, de alguma forma, Deus esperava por nós. Esperava
que nós abríssemos o coração a Ele. Então a esperança primeiro vem do próprio Deus, que espera a abertura do nosso coração. E aí, na medida que nós nos abrimos, Deus vem até nós, e a partir desse encontro, nós começamos a esperar de Deus também aquilo que é o dom, o presente que Ele quer nos dar, que é a vida eterna, que é a felicidade plena, que é o anseio já que nós temos dentro da nossa alma, que é o anseio pelas coisas eternas de Deus. Então, entrando nesse contexto de experiência de Deus, quando nós temos essa experiência, não há perseguição, não há dor, não há sofrimento, não há doença, não há peste, não há situação nenhuma que se torne empecilho para que a nossa esperança continue sendo alimentada. Então, nessa situação que estamos hoje, às vezes nós nos deixamos perder o dom da esperança, deixamos perder aquilo que Deus colocou dentro de nós já desde o nosso batismo, desde o dia que nós fomos tocados por Deus. Então nós não podemos permitir perder o presente que Deus nos deu, que é a virtude da esperança. Então, Cristo, através dele, nós recebemos essa esperança, porque nele que nós somos batizados, é nele que nós alcançamos a salvação. E não só recebemos dele, mas a experiência do próprio Cristo também alimenta a nossa esperança. Por quê? A esperança, ela faz uma conexão muito forte com os nossos sofrimentos. Porque a gente olha para o sofrimento e olha aquilo que vamos alcançar, então aquele sofrimento é relativizado, se torna bem menor do que a proporção que nós colocamos antes, né, de ter essa experiência de vida eterna. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós percebemos que Ele passou também pelo vale de lágrimas que nós passamos. Ele passou por dor, por sofrimento, passou por todas as tribulações que nós já sabemos, né, a humilhação e tudo. E Ele passou e venceu. E depois nos deu o dom a partir da ressurreição dele, a partir do mistério pascal, o batismo e todos os dons que vêm a partir dele, inclusive a esperança. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que a nossa esperança ela não é vazia, porque o conteúdo dela é o exemplo de Jesus e aquilo que ele mesmo realizou, que é a fonte da nossa esperança. Então, e ele veio até mim. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, se ele realizou a passagem da morte para a vida, mostrando para nós que há uma vida com V maiúsculo, uma vida que é maior e melhor do que a vida que nós temos hoje aqui neste mundo, até o nosso entender, o nosso tempo, nossa vida terrena, se torna diferente, porque na medida que nós vivemos a esperança dessa vida eterna, a gente vai percebendo que tudo isso aqui é passageiro, que todos os sofrimentos que temos, nós, além de passarmos por eles, nós podemos vencê-los em Cristo. Nós podemos unir o nosso sofrimento ao de Cristo e Ele, caminhando junto conosco no sofrimento, alivia o nosso sofrimento, diminui, minimiza e ganha um sentido novo o nosso sofrimento. E aí não teríamos motivos para uma depressão, para a tristeza, porque o Senhor não só está sofrendo conosco, mas Ele realiza também em nós, através do nosso sofrimento, a redenção, a salvação nossa e daqueles que a gente, pelo qual a gente entrega o nosso sofrimento. Então, demonstrando assim que Ele é a vida e veio até mim, veio até nós, por que eu vou temer a morte? Por que eu vou temer os sofrimentos, a doença, o vírus? Porque nada temerei se eu tenho o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então a esperança ela nos traz uma força interior, porque essa esperança alimentada pela certeza de Cristo ressuscitado faz com que a gente tenha a coragem de enfrentar os sofrimentos, sabendo que Ele caminha conosco e sabendo que Ele venceu os sofrimentos.
Então ele pode vencer também junto com a gente os nossos sofrimentos. Então eis aí a nova esperança. A vida, por excelência, foi dada e começa em mim, a partir de Cristo. Então, a partir do momento que eu entro na vida de Cristo, a vida de Cristo entra em mim também. E me lança na eternidade, me lança naquilo que nós esperamos. Ou seja, a vida eterna não é só algo para depois da nossa morte, depois do nosso tempo aqui nessa vida. Mas a vida eterna começa aqui. A gente tem já uma experiência dela aqui e por isso ela se torna muito mais concreta e real e afasta todo tipo de ideia de uma utopia, de algo fantasioso. A vida eterna ela começa aqui com a nossa experiência com Jesus. Então, não vemos essa eternidade ainda, não temos ainda o toque dela, dessa vida divina, mas na fé a gente sabe que ela está presente, nós talvez não saibamos explicar, mas que foi comunicado a nós a partir desse encontro com Jesus. Então, por isso que é na fé, a esperança é ligada à fé, porque a partir dessa experiência, na fé, nós cremos que essa vida eterna já se inicia aqui, mesmo nós não tendo ainda palpável isso. Mas quando nós temos essa experiência com Jesus, nós começamos a sentir e a perceber o toque de vida eterna na nossa própria vida. Então, o jeito de viver, o jeito de encarar as coisas, a alegria de ter sido encontrado por Deus, isso já vai nos dando um vislumbre daquilo que é a vida eterna. Mas tendo a clara consciência de que olhos nem ouvidos viram e ouviram, nem perceberam aquilo que virá, de tão bom, de tão maravilhoso, de quão inimaginável é a vida eterna. Com certeza será as maiores alegrias e prazeres que temos neste mundo, não são nem fagulha daquilo que vai ser a experiência da vida eterna. Então, nós esperamos esse algo que há de vir após a minha morte, mas este mesmo algo permanece já em mim de alguma forma. É presença, é substância do que há de vir. Isso é certeza, por isso que a nossa esperança não é só esperar algo, né? Como se a gente fosse ficar sentado aqui e agora eu vou esperar chegar aquilo que eu estou esperando, né? Não, a esperança já é presença e porque é presença daquilo que eu espero, já é certeza de tomada de posse daquilo que eu vou receber. Por isso que a fé é já tomar posse daquilo que ainda não se vê. Não é que porque é invisível, que não é real. Então, a esperança está ligada à fé também nesse sentido, de que nós já temos posse antecipadamente ou de uma parcela desse algo que virá, que nos será dado, mas que já nos foi comunicado por Jesus a partir desse encontro que tivemos com Ele. Sei que é difícil de entender, mas por isso que nós falamos de esperança, de fé, porque é na fé que nós conseguimos dar passos. Pela nossa visão, pelas coisas materiais, a gente não consegue explicar aquilo que vem de Deus, porque é maior do que a nossa inteligência pode conseguir compreender. Talvez a gente tenta aprofundar com a nossa inteligência um pouquinho do mistério, mas o mistério é de Deus e por isso que é difícil falar, é preciso viver. Então a esperança não é vazia, porque é certeza concreta do que há de vir, mas que já recebi parte ou antecipadamente vislumbro. É esperança com Cristo presente, vivo e ressuscitado na igreja. Por isso todos esperamos juntos como povo a vida eterna que Ele tem preparado para nós. Então essa vida eterna não é algo só para mim. Deus quis dá-la a um povo, e esse povo Ele quer que se expanda, que sejam todos a serem salvos, mas que depende da aceitação. Então, aqueles que não quiserem essa vida divina,
Deus, ele é tão bom que nos deixa livres até para não querer, né, a vida eterna que ele tem para nós. Mas aquele que der o seu sim, aquele que acolher esse dom de Deus, já recebe algo ou parte dessa vida divina, e nós iniciamos caminhando já nessa vida divina, principalmente quando nós realizamos os mesmos atos de Jesus, e que ela perdurará até depois da nossa morte e principalmente depois da nossa morte. Então, e é com ele, é com Cristo ressuscitado que já habita conosco, e por isso a vida divina de alguma forma já está em nós, porque também Cristo está conosco. E aí, bom, se é um dom para após a morte, como resolver o conflito interior que nós temos de não querermos morrer, né? Então, é uma esperança, é um anseio que nós temos, né, para receber depois da morte, mas nós não queremos morrer. E nem as pessoas que nós amamos querem que nós morramos, e a gente não quer morrer. Mas a gente também não quer viver ilimitadamente nesse mundo, porque esse mundo tudo passa, tudo acaba, tudo se corrompe. Então seria também uma existência muito infeliz, perdurar por séculos vivendo aqui nesse mundo. Por isso que a vida eterna é algo que ultrapassa a compreensão deste mundo e ultrapassa aquilo que nós experienciamos deste mundo, porque é algo muito melhor. Porque se fosse igual a esse mundo, seria um tormento a gente viver, vamos dizer assim, ad eterno, né? Ou seja, de dias e dias e seguindo sempre a mesma vidinha seria um tormento. Mas a vida eterna é algo que supera tudo isso e é a planificação, é a felicidade eterna. Por isso, o anseio que nós temos se concretiza de fato na vida de Jesus, olhando para Jesus. Então, nós queremos a felicidade plena. Nós não a conhecemos, mas experimentamos dela. É algo que não sabemos explicar muito bem, mas que nos atrai. Todos numa só esperança, pois o que esperamos não é tanto uma coisa, é uma pessoa. E por isso o que esperamos tem muito a ver conosco, pois foi algo que Cristo experienciou em sua própria carne. Então, aqui a esperança começa a tomar corpo. Porque se a gente diz só de algo, da vida eterna, fica uma coisa até difícil de se entender, de se compreender. Mas aquilo que esperamos não é bem uma coisa, mas é uma pessoa. Então a vida eterna vai talvez se identificando mais, ao invés de a gente pensar num lugar bonito e feliz, ou em uma coisa bonita e legal que recebemos, a vida eterna é um encontro com uma pessoa. E por isso nós começamos a entender tudo isso que eu já disse antes, né? O receber algo parcial, uma coisa, mas que será plena depois da vida eterna, fica mais claro de entender quando a gente pensa no encontro com uma pessoa. Eu encontro com uma pessoa que eu amo muito e que me ama também muito, mas que de alguma forma eu não posso estar com ela o tempo todo, eu não posso talvez ter todos os momentos felizes com aquela pessoa, mas eu sei que eu vou encontrá-la daqui a um tempo, e esse encontro definitivo não haverá mais barreiras e nem nenhum tipo de obstáculo. Aí a vida eterna começa a criar um gosto melhor, porque aí a gente começa a entender que a nossa relação de amor com Deus, a nossa relação de amizade com Jesus, a nossa experiência de intimidade, né, com o Espírito Santo, nós começamos a entender que isso já é o início de vida divina em nós. Já é o início da vida eterna. E por isso a gente percebe que a partir daí todas as coisas pequenas da nossa vida se relativizam. Então a gente olha para as situações da nossa vida a partir desse encontro e vê que
tudo isso não tem sentido nenhum. O sentido da nossa vida está em Jesus Cristo, está nessa vida que Ele tem para nós e da continuidade dessa vida, que é como se uma pessoa que ama a outra fosse cada dia mais conhecendo mais sobre ela e se apaixonando cada vez mais por cada uma de suas características e de cada uma das suas histórias. E é mais ou menos assim que acontece conosco em relação ao próprio Deus. E é eterno porque Deus é maior do que tudo. Então, quanto mais tempo passa, vamos colocar assim, mais temos coisas para aprender sobre este que nós amamos. E nessa relação, a gente vai alimentando a nossa esperança. Então, diante disso, a gente entende que esse amor perfeito de Deus que vem até nós é a fonte da nossa esperança. É amor que já recebemos nessa vida e é garantia daquilo que esperamos. Então, o amor que nós recebemos de Deus já é garantia da vida eterna. Então, se nós percebemos o amor de Deus, nós já temos a certeza de que esse amor perdurará para a vida eterna. É real, é concreto, não é utópico nem fantasioso. Então, a esperança é dom. Diante disso tudo, a gente percebe que é iniciativa de Deus. É dom, mas também é virtude. Se é virtude, nós podemos e devemos exercitá-la. Ou seja, se é dom e virtude, há uma iniciativa de Deus, mas há também uma contribuição que nós podemos dar e devemos dar. Qual é o nosso esforço que nós podemos dar em relação à virtude da esperança? Tem 3 lugares, vamos colocar lugares, que nós podemos, em que nós podemos usar, exercitar a nossa esperança. Se nós recebemos de Deus esse dom, nós precisamos exercitá-lo. E tem 3 lugares que nós podemos e devemos exercitar. Primeiro lugar, a oração. A oração é o lugar primordial do exercício da esperança. Então, quando nós rezamos, nós alimentamos essa experiência de relação com Deus e isso nos faz crescer na esperança. Se não rezamos, a nossa esperança vai se perdendo até o ponto de ofuscar o dom da esperança. Ou jogar fora, né? E aí ficar só nessas coisas terrenas. O segundo lugar onde nós podemos exercitar a esperança, e hoje talvez esse lugar esteja muito mais claro para nós, é o sofrimento. No sofrimento, unindo o nosso sofrimento ao de Cristo Jesus, nós exercitamos muito claramente a nossa esperança. Por isso que quando às vezes nós estamos em estado terminal de alguma doença, já nos despedindo desse mundo, se nós estamos alimentando a nossa esperança em Deus e principalmente na oração, a morte não se torna algo tão traumático. E aí o término da vida se torna até tranquilo. É desesperador para quem não tem a esperança, porque acha que ali acabou-se tudo. E aí fica aquele desespero todo de tentar de alguma forma resgatar aquela vida e às vezes não tem mais jeito. Mas quando nós temos a esperança, até esse momento difícil da morte se torna sem muito peso e até feliz pelo encontro definitivo com Jesus. Então o sofrimento é um lugar privilegiado. Então quando nós estamos aí sofrendo de diversas maneiras com essa pandemia, nós podemos muito bem unir o nosso sofrimento ao de Cristo Jesus e pedir a Ele a força para que não só passamos por esse vale de lágrimas, mas também que a nossa esperança não se perca. A esperança no poder de Deus, a esperança na vida eterna, a esperança de sermos felizes depois. Aqui começa, mas não é a felicidade plena, não é aqui. Não é nessa vida. Então, e o terceiro lugar do exercício da esperança é o juízo final. Olha só. O juízo final, o entendimento, a nossa compreensão sobre o juízo de Deus compreender isso é exercitar a esperança. Por quê? Porque quando a gente olha para Deus como juiz,
a gente entende que ele é justo e misericordioso, que ele não pensa como os homens, que ele olha o amor, ele olha principalmente o anseio, o desejo que nós temos de fazer a vontade dele. Então a nossa esperança se alimenta, se exercita, porque se nós fomos encontrados um dia por Jesus, é porque nós sabemos que ele tocou, ele olhou para cada um de nós, ele quis a cada um de nós. Então, se ele quis e eu de alguma forma correspondi, mesmo com as fraquezas, limitações e pecados, eu não tenho precisão de ter medo da condenação eterna. Eu não preciso ter medo do inferno, porque o Senhor me chamou, o Senhor me tocou, o Senhor me fez conhecê-lo, iniciou a sua vida divina em mim, e a partir daí eu, de alguma forma, estou tentando corresponder. Então a minha esperança é o céu, é permanecer com Deus. Então o juízo final, a nossa compreensão do juízo final também é exercício, também é lugar de exercitar a nossa virtude da esperança. Por fim, não precisamos nos desesperar de nos perdermos no meio do caminho do exercício da esperança, porque nós temos um guia. Os marinheiros, quando estão lá no meio do mar perdidos, eles têm uma estrela, que é chamada estrela do mar, não a estrela do mar, o animal lá, sei lá como é que fala o nome, mas não que habita lá debaixo das águas, mas a estrela que guia os marinheiros esse é o sinal para dizer de Nossa Senhora. Nossa Senhora é chamada estrela do mar exatamente por isso, porque ela guia aqueles que estão perdidos. Então ela é a mãe da esperança. A esperança é a pessoa de Jesus, e ela, não só por ser mãe dele, mas também por acolher a vontade de Deus e corresponder com essa vontade, ela é o maior exemplo que nós temos de virtude da esperança. Então ela guiando a gente, ela sendo a mãe da esperança, e também ela viveu a virtude da esperança de forma muito heróica, quando lá depois da morte do filho dela, do Filho de Deus, mesmo no sepulcro, o filho, no sábado santo, ela tinha a certeza, e é a esperança que traz a certeza de que Deus iria realizar algo. Mesmo sem ela saber o que era a ressurreição, ela sabia que Deus iria realizar algo. E Jesus já havia dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, ela tinha a certeza de que algo iria acontecer. E por isso, com certeza, ela estava em paz no sábado santo. E por isso, nós precisamos pedir a Deus para renovar o nosso dom da esperança, porque mesmo nos piores sofrimentos, então a Virgem Maria também passou e entregou o seu filho também, né, ali na certeza de que viria algo de Deus, de que a ressurreição viria. Então, nessa mesma esperança da vida eterna, da ressurreição de Cristo, da nossa própria ressurreição, vamos pedir ao Senhor que, vencida as trevas do pecado nos nossos corações, pela luz de Cristo, que realizou em nós e na Virgem Maria também essa esperança, que nós possamos pedir ao Senhor hoje a graça de termos a esperança renovada, e que nenhum sofrimento possa nos tirar esse dom que vem de Deus. Então eu peço a Deus agora sobre você, sobre sua família e sobre a sua alma, para que a esperança que nos salva possa estar renovada dentro de você, principalmente nesses tempos que podem parecer obscuros, mas é tempo de ver a luz de Deus, de crer na luz de Cristo e de saber que Ele venceu o pecado e a morte e vai nos ajudar a vencer esse sofrimento também destes tempos. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abração a todos.